Bom, queria agradecer a presença de todos vocês, os professores que estão aí. A gente tem o professor Knaip e o professor Sandro. Queria dar uma boa noite para eles também, agradecer por estar aqui. Se eu não vi os outros colegas, se tiver alguém aí, é só falar aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é dar os parabéns a vocês por terem vencido a primeiro e segundo semestre, e vocês entram agora no terceiro semestre, que é o TCC. A turma de vocês, deixa eu só verificar um negócio aqui, pegar o calendário aqui, que faltou eu pegar o calendário aqui. 2025. Oficialmente, o curso de vocês começou dia. Deixa eu pegar início. Começou dia 1º de abril até 25 de agosto. Teve aquela realização. Então, assim, 1º de abril, o curso tem a duração de 18 meses. Então, vocês contam abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 1º de abril, vocês completam 12 meses. Então, vocês têm 18 meses para concluir o curso de forma, o tempo regulamentar, tempo regimental. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Até 1º de outubro, vocês têm que defender sem haver a necessidade de prorrogação. Tá? Então, a defesa até 1º de outubro, porque conta-se 18 meses e depois admitindo-se uma prorrogação de mais 6 meses, de acordo com o andamento do TCC e a solicitação do orientador em conjunto com o aluno. Então, gravem essa data. Até 1º de outubro, vocês têm que estar defendendo. Lei? Ok? Então, dito isso, que é a informação importante para vocês, que é do período letivo, eu vou compartilhar com vocês uma coisa aqui. Só um minuto que eu estou compartilhando. Já estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela, pessoal? Assim, Sim, estou Beleza. sim. Sim. Bom, dá para ver sim. orientações gerais para defesa e trabalho e conclusão de curso, dentro da pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI. Essa imagem está aí, uma imagem que eu peguei antiga, mas a gente já mudou aqui, ó, onde está vendo esse portal aqui, ó. A gente teve que derrubá-lo que em função da construção do restaurante poder passar caminhão. Mas eu deixei ali para vocês verem como é que era a fachada antiga do campus. Bom, pessoal, esse documento foi feito já há um tempinho, a gente deu uma atualizada. Vocês estão oficialmente na disciplina de trabalho e conclusão de curso, que é o terceiro semestre, conforme vocês já viram no PPC do curso e tal. O que é o TCC, então, dentro da pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI? Trabalho de conclusão de curso envolve trabalho prático, estudo prático, teórico, empírico ou metodológico dentro da área de conhecimento do curso. E deve ser apresentado numa banca que é composta por 3 professores. Obrigatoriamente, o seu orientador, um membro interno. O que quer dizer membro interno? É um professor que esteja cadastrado, que faça parte da pós-graduação. Eu já encaminhei para vocês via e-mail uma lista com todos os professores orientadores. São os professores e aqueles que orientam o trabalho. Encaminhei para vocês um e-mail, vocês receberam, com o currículo Lattes de cada um e o e-mail de cada um. Professor, o Lattes e o e-mail de cada um para vocês observarem e, dentro do que vocês acharem pertinente, realizar o convite para ser orientador. Então, o TCC dentro da pós-graduação, ele adota-se duas formas, ou artigo ou uma monografia, um trabalho completo. Caso você publique algum trabalho, você já tem praticamente 99% da aprovação, porque só que, mesmo no IFRJ, você tem que passar por uma banca. Então, você vai adaptar o seu artigo publicado em qualquer revista, seminário, congresso, periódico, para dentro do modelo que é do IFRJ, que é baseado dentro do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, versão 2025,
que foi uma atualização das normas da ABNT, principalmente com relação à citação direta e indireta, referências bibliográficas e, se não me falha a memória, ao sumário. Alguém já levantou a mão? Natália, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Até que dia é o limite para a gente colocar esse formulário da equipe, né, do TCC e o orientador? Bom, quanto mais rápido, melhor. Não tem um prazo específico para você definir orientação. Mas quanto mais Beleza. rápido, melhor, porque você tem um prazo para defender. E a defesa segue alguns prazos. Por exemplo, você precisa mandar o trabalho para a banca e marcar a defesa com um mínimo de 15 dias de antecedência. Eventualmente, esporadicamente, excepcionalmente, a gente abre uma exceção dependendo muito da situação. Mas o prazo regimental são 15 dias. Eu suponho que você está me orientando. Vai marcar a banca? Eu só posso marcar a banca hoje, dia 9, para dia 24. Então, hoje, eu tenho que enviar para a secretaria o formulário de marcação de banca, já tudo certinho. Então, quanto mais rápido você definir o orientador, você vai ter mais tempo para fazer a sua pesquisa. Lembrando que o prazo regimental é até 1º de outubro. Você pode pedir uma prorrogação de 6 meses. Casos excepcionais são julgados pelo colegiado. Mas a gente espera que não tenha casos excepcionais, que a gente consiga fazer tudo no tempo certo. Respondido? Tá. Respondido, obrigada. Nada. Carol, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Então, a minha dúvida é, eu tenho visto que há algumas publicações de apresentação de TCC para banca seguidas, né? Então, eu pensava que fosse, por exemplo, um período específico onde todo mundo apresentava. Então, não necessariamente, né? Não. A gente terminando o TCC, independente do prazo, claro, antes do dia 1º de outubro. Terminou com 2, 3 meses, tá tudo certo, tá tudo ok? A gente pode solicitar a apresentação, então. Tudo é combinado com o orientador, marca a banca. Você defendeu, está com o trabalho pronto, aí o orientador deu ok, marca a banca. Por exemplo, essa semana eu tenho 2 bancas, dia 11. São 2 bancas, um grupo de 2 alunos e um individual. O professor Eli já tinha terminado, como veio as férias de janeiro, ele me convidou, falou, Daniel, vou marcar só para a primeira e segunda semana de fevereiro. Falei, beleza, pode marcar, já estava com o trabalho pronto. A gente faz, tem defesa de um dia. Em dezembro, por exemplo, 18 de dezembro, teve uma defesa de um aluno. E isso é um tempo importante que o CNAP colocou aí. Quem está devendo disciplina não tem problema de desenvolver o TCC, mas não vai para a defesa. Se estiver devendo, o grupo é Daniel, Knaip e Eli, por exemplo. O Daniel está devendo disciplina. Não vai, o Knaip e o Eli não vão para a defesa, mesmo sendo um grupo. Por quê? Você tem que estar com todos os créditos cumpridos. Então, devendo disciplina, você não vai para a defesa. Não tem problema você desenvolver o TCC. Até Mas você que eu achei que você não tá aqui. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Deixa eu passar. Fala pra mim. Pessoal, tem Você gente com o chegou. microfone Você veio de aberto quê? aí. Vou fechar o microfone de todo mundo, tá? Tem gente com o Vamos microfone aberto. comprar um flashback para você. Tentando fechar aqui o da Gisele e não tá fechando. Eu tô fechando aqui, ó. Não. Tô pegando aqui, tô ativando o mudo. Tô ativando o mudo, ele já ativei. Eu peço que deixe o microfone desligado, por favor. Voltando a... Carol, não tem limite. O que muitas vezes acontece eu tenho um grupo de orientandos, tá? Eu tento fazer de forma que a gente vá junto e cheguem junto e fazer 2, 3 defesas num dia, por quê? Nem sempre a gente consegue ter um calendário liberado para fazer uma defesa hoje, uma amanhã, uma depois da manhã. Porque a gente tem diversos outros compromissos também. E lembre-se, enquanto a gente está com vocês na elaboração do TCC, nesse semestre, dia 25, por exemplo, começa a turma nova. 23 e 24. É o planejamento. Eu já estou terminando o horário. Amanhã eu já faço a abertura das salas do Moodle, para a inserção dos alunos. Já tem uma reunião marcada para o dia 24. Amanhã eu já mando o convite para eles. Então, assim, paralelo a isso, a gente tem as disciplinas. Eu, por exemplo, leciono no curso técnico. Esse ano eu vou ter 2 cursos, 2 turmas de segundo ano, que são acima do ano passado. Vou ter 2 turmas da graduação. Vou ter as orientações TCC e vou ter as aulas
da graduação, da pós-graduação. A gente inverteu esse ano, a minha disciplina de introdução à gestão de projeto será a primeira. Então, eu já estou tendo que rever o material, atualizar, porque vai ser a gente fez uma inversão do colegiado semana passada e achamos melhor trazermos a disciplina de elaboração de introdução à gestão de projetos para a primeira. Gabriel, pode falar. Gabriel, pode perguntar. Tá me ouvindo? Tô, pode Boa falar. noite. Ah, desculpa, noite. gente. Boa noite, professor. Esse e-mail que você falou com o currículo Lattes dos orientadores, eu acho que eu não recebi no meu e-mail de cadastro no curso. Então, verifica no spam, por gentileza, porque foi enviado para todos os alunos. Eu mandei para todos os alunos o e-mail cadastrado. Confere se não está no spam. Verifica se foi por daniel.borges ou pós-gestão TI. Qualquer Vou dar coisa, uma se não olhadinha achar, aqui. me confirma amanhã que eu já confiro. Depois eu vou ver aqui, mas eu mandei para todos os e-mails de cadastro de vocês. Outra coisa que vocês têm que observar. Alguns e-mails, tá, gente? Principalmente os da Microsoft. Hotmail e Outlook.com são grandes as chances de nossos e-mails caírem em spam e tem acontecido com grande frequência, tá? Apesar de nós mandarmos o convite via Teams, só que vai do nosso e-mail institucional, ele acaba caindo no spam. Não sei por que isso. Então, voltando, um detalhe muito importante. Oi? Perdão, Daniel. Só afirmando aqui que eu também olhei minha caixa de spam e para mim também não chegou. Meu e-mail Gmail chegou sobre essa reunião, mas não chegou essa lista também como colega aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, então, que eu já vejo de uma vez aqui. Peraí. Eu olhei aqui também e eu também não recebi, não. Boa Eu noite, também não. professor. O meu Boa também noite, não pessoal. chegou. Nem no spam, nem Eles mandaram- nem na caixa normal. Boa noite, pessoal. Eles mandaram no Boa grupo do noite. WhatsApp. Foi enviado no grupo do WhatsApp. A lista dos professores. Deixa eu só Uma ver mensagem. aqui. Tem uma mensagem no grupo do WhatsApp que tem a lista dos professores. Agora eu tenho que resgatar aqui para ver de quando que é. Mas tá Então pode ser que ele grupo venha do mandar por WhatsApp. e-mail e tenha mandado pelo zap. Tá, mas se Foi. for, eu mando de novo. Tudo bem, isso é tranquilo. Eu revejo e amanhã eu envio. Porque alguém pediu lá e eu acho que eu mandei por lá. Deixa eu ver. Eu acho que foi por lá que eu mandei. Eu vou conferir depois direitinho. Mas isso é de menos. Desde amanhã eu já encaminho para vocês, ou mais tarde eu encaminho para vocês. Eu tinha colocado. Deixa eu ver se está na. De repente eu mandei para outra turma também, pode ter sido. De repente aconteceu isso. Eles são várias turmas. Aproveitando o gancho, Oi. professor, Oi. olhando aqui pela plataforma, as notas ainda não foram lançadas. É um problema só meu ou aconteceu para todo mundo ainda não teve Isso foi lançamento? avisado no grupo que os professores têm até essa semana para lançarem as notas. Já coloquei no eu grupo, achei acho que por umas 2 ou 3 vezes eu coloquei. Alguns já lançaram, quem terminou, quem cabo fechou, mas nem todos terminaram, tem até essa semana para mandar. Eu até coloquei lá. Perfeito. Tá beleza? Show de bola, obrigado. Eu acho que. Não, perdão, gente. Foi para o pessoal da turma de 2024 que eu mandei no 17 de abril de 2025, então não foi para vocês, não. Mas tudo bem, amanhã eu já encaminho. Deixa separado aqui. Amanhã eu já encaminho para vocês. Mas eu tinha colocado no grupo do WhatsApp, então foi isso. Bom, deixa eu voltar aqui para compartilhar. Um detalhe muito importante, tá? Se vocês forem fazer alguma pesquisa que envolva os seres humanos, obrigatoriamente tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E lembrando que, quando se submete um projeto ao CEP, ele leva um tempo, porque o CEP tem uma agenda de reuniões de uma vez por mês. Então, às vezes, quando você... Eu não lembro, eu acho que tem até uma palestra da professora Ângela, quando era presidente da comissão do Comitê de Ética, lá na sala da coordenação, sobre o Comitê de Ética e Pesquisa. São 2 palestras que eu deixei, dessa e a de plágio, informando sobre esses prazos. Então, se você for trabalhar com alguma pesquisa com pessoa, eu vou fazer uma pesquisa envolvendo gerente de TI.
você precisa passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Isso é do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Né? Isadora, Oi, professor, eu ia perguntar sobre quem está devendo disciplina, né? Se a partir de qual dia as que já passaram, né, dos 2 primeiros semestres, elas estarão disponíveis dentro do Moodle, ou a gente precisa fazer alguma solicitação à parte. ó, está defendendo disciplina é uma outra situação. A gente vai se reunir no colegiado no retorno do semestre, que começa oficialmente 25 de fevereiro, e definir como é que os professores vão fazer. Porque eu não posso simplesmente virar agora e falar assim, estou ofertando, eu dependo da carga horária dos professores. Se o professor tiver com carga horária, nem sempre os professores estão só na pós-graduação. Então a gente tem que ver essa questão e depois a gente comunica com vocês. A questão de reoferta fica para uma outra situação. Os alunos que estiverem devendo, a secretaria faz levantamento, passa para a gente e a gente entra em contato com vocês fora dessa situação. Aí a gente avisa vocês como é que vai ser, tá bom? Então, Beleza. só, Obrigada, professor. beleza? Nada. Lembrando que se vocês forem submeter pesquisa com seres humanos, tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Dentro da pós-graduação, e isso a gente fala também na defesa, não é nota. Avaliação é conceito. Os conceitos são aprovado, aprovado com restrições ou reprovado. No caso de aprovado, é quando o trabalho é considerado satisfatório, que atinge a qualidade necessária para a obtenção do título de especialista. Na leitura da ata, o orientador informa. Faz a leitura da ata e quando vai dar o conceito, aprovado, aprovado com restrição ou reprovado. O aprovado com restrições, quando o trabalho é considerado parcialmente satisfatório e necessita de complementos ou ajustes essenciais para ser considerado de qualidade para a obtenção do título de especialista. E aí, o aluno tem até 90 dias para refazer o trabalho e encaminhar para o professor. Se o professor julgar necessário, ele encaminha para a banca rever o trabalho. Raramente a banca pede uma segunda apresentação. Raramente. Mas se a banca achar for necessário, a banca é soberana. A banca pode pedir. E reprovado, quando o trabalho é considerado insatisfatório, é que a qualidade não permite a obtenção do título de especialista. Aí você tem que refazer o trabalho. Lembrando que se tiver um prazo já expirado, é uma situação excepcional que tem que ir para o colegiado. E aí você tem que refazer. Não é o mesmo trabalho. Tem que mudar o seu projeto e refazer o trabalho. Tá? Bom, no caso de um aluno aprovado sem restrições, o aluno tem até 30 dias para entregar a versão final do TCC. Ele vai fazer, caso tenha sugestões da banca, ele vai discutir com o orientador essas sugestões. Lembrando que normalmente a banca não impõe, a banca faz sugestões para enriquecer o trabalho. E aí o orientador e o aluno, eles discutem se vão acatar ou não aquelas orientações para o trabalho. E aí você tem até 30 dias para enviar a versão final para a secretaria e dará as instruções seguintes para o aluno. Somente fará jus ao certificado de conclusão do curso pós-graduado Lato Sensu o aluno que obtiver aprovação em todas as disciplinas e na entrega do TCC, além da versão final corrigida, sem qualquer tipo de restrição. Quando você faz a entrega da versão final e entrega os formulários de entrega da versão final, assinada pelo orientador, e a autorização para a publicação eletrônica pelo aluno e pelo orientador, pelo aluno ou alunos e orientador, é que a secretaria abre o processo de certificação e você passa a acompanhar o processo através do número que é fornecido para vocês, que é o processo de certificação. Lembrando que o campus não emite o certificado. O certificado é emitido pela Diretoria de Gestão Acadêmica, que é vinculada à Pró-Reitoria de Ensino da Reitoria. Então, isso vai via processo e lá é que é feito isso. Então, a gente está com um prazo aí de 3 a 6 meses para o certificado, mas quando você entrega a versão final, que abre-se o certificado, a secretaria pode emitir uma declaração de conclusão que tem validade em todo o território nacional. E aí, por quê? Porque o seu certificado está sendo providenciado. O certificado agora já sai, certificado digital,
A gente está trabalhando com esse tempo de unir, só que ó, é um setor com pouca gente que atende todas as pós-graduações do IFRJ, independente de ser presencial, híbrida ou totalmente AD, é um setor na reitoria que faz isso. Mas eu falei que vocês da banca avaliadora, a banca avaliadora é formada por, no mínimo, 3. O professor pode convidar até 4 pessoas se quiser, ou 5. Mas, no mínimo, para ter uma banca, 3 pessoas. O orientador, que é o presidente da banca, um membro interno, que é um professor vinculado ao programa, dentro daquela relação que eu mandei para vocês, que eu vou encaminhar primeiro, e um externo ao curso. Ele pode ser até do campus, mas que desde que não esteja vinculado ao curso de pós-graduação de gestão de projetos e negócio em TI. Então, por isso que é o mínimo 3. O quarto pode ser um membro interno, pode ser um membro externo, aí depende. Normalmente, se forma uma banca com 3. Oi, Carol. Oi, professor. A minha dúvida é sobre a versão final, se ela também vai precisar ser entregue física em capa dura. Não. Tudo é modalidade EAD. Tudo PDF, tudo online, tudo remoto. Você não tem que fazer nada físico aqui. Tá Vai para porque ela é arquivada na biblioteca. Quem faz isso é a COBIB, Coordenação de Biblioteca do Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Oi, Alan, pode falar. Quanto ao membro externo da banca, tem algum requisito de qualificação para ele? Ele tem que ser formado, tem que ser pós-graduado, tem No que ser da mínimo, área no de mínimo, gestão? no mínimo ter mestrado e ser professor de alguma instituição de ensino reconhecida. No mínimo ter mestrado e ser professor de uma instituição de ensino. Ok? Alan, respondido? Ok. Respondido. Beleza, Show. obrigado. Aí você define com o orientador quem vocês vão convidar para a banca. Tá? Isso é negociado entre aluno e orientador. A coordenação não impõe, eu, enquanto coordenador, enquanto coordenação, não impõe quem vocês têm que convidar. Não, isso é definido entre orientador e aluno. Bom, como é que se marca a defesa? A primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer a inscrição e orientação. Eu vou mostrar o formulário para vocês aqui, só um minuto. Eu tinha só pego aqui, mas eu já. Eu vou abrir os documentos para mostrar para vocês. Por quê? Até o ano passado a gente tinha o consentimento dos membros da banca, mas com esse formulário aqui, qual que é a diferença? Passou-se a adotar nas duas pós-graduações nesse formulário. Formulários que são orientação. Por que a gente está aqui? 3 alunos. Ele pode ser individual, em dupla ou em trio. Se for só um aluno, ele vai tirar isso aqui, colocar só o nome dele e pronto. Se for 2 alunos, os 2 deixam aqui. Nome do aluno, a pesquisa será desenvolvida de forma... Aí você combina com o professor, se vai ser presencial, remoto ou de outra forma. Formação profissional de cada aluno, o e-mail de cada aluno, porque é o mesmo formulário para os 2 cursos de EAD do campus. Então, vocês vão marcar aqui, ó, gestão de TI, os telefones e as matrículas de cada um de vocês. Aqui vocês vão colocar os dados do professor orientador. E-mail, telefone e contato. Aqui você vai indicar a linha de pesquisa e o projeto escolhido, ou descrever em linhas gerais o trabalho que você vai desenvolver. Aqui vão assinar os 3 alunos, vai assinar o orientador e vai encaminhar para a coordenação, no caso, para eu assinar, para ser encaminhado para a secretaria. Por quê? A secretaria tem uma relação de todos vocês com seus respectivos orientadores. Por que a gente fala isso? Já estou falando isso com vocês. Passou o mês de fevereiro, a pergunta que a Natália me fez no começo. Começou o mês de março, é normal que todos vocês já tenham definido um professor orientador. Caso você não tenha definido, você vai receber um e-mail da secretaria informando que você precisa definir. Você não vai ser obrigado a ter que definir agora, mas vai receber um e-mail da secretaria
ou a secretaria vai passar para mim e eu, enquanto coordenador, vou enviar para vocês um e-mail pedindo que vocês entrem em contato com os professores para definição de orientador. Por que isso? Porque quanto mais tarde você deixar para fazer isso, prejudica tanto a você enquanto aluno, por quê? Porque quando você chegar lá na frente, caso haja necessidade de uma prorrogação, você vai ter que explicar. Como é que eu vou explicar? Eu comecei a fazer o trabalho 25 de setembro. Por que eu quero prorrogação? Eu posso virar no colegiado, o professor falar, não, o aluno não demonstrou interesse, não vou dar prorrogação para ele. Então, vocês têm que levar em conta que, apesar de ser uma pós-graduação com viés muito profissional, e vocês viram isso ao longo dos trabalhos que vocês desenvolveram, a pós-graduação é um viés acadêmico também. Então, a gente tem que seguir alguns procedimentos, alguns regulamentos, os regimentos da pós-graduação do IFRJ. E essas datas têm que ser cumpridas. Então, está aqui o formulário. Essa é a primeira coisa que vocês fazem. Amanhã, quando eu estiver no campus, eu vou mandar o formulário para todos vocês. Alguns já me pediram, já encaminhei, alguns alunos já mandaram para mim o formulário. E por que muitas vezes eu não assino um de cada vez? Eu espero chegar no final de semana, às vezes, que eu faço tudo de uma vez que eu assino pelo Solgov. E a gente lá no campus tem uma conexão não muito legal. Então, às vezes, eu junto tudo e faço 5, 6, 7, 10 assinaturas e encaminho para vocês logo depois. Então, esse é o formulário de inscrição. Vocês têm o outro formulário que vocês vão fazer depois, e aí mais à frente, o consentimento da banca remota não é necessidade mais, porque quando você preenche aquele formulário, você já informa que vai ser remoto. Então, quando você convida o orientador, ele já sabe que vai ser remoto. Então, em aceitando participar da banca, as duas pós-graduações conversaram e a gente resolveu suspender aqui um formulário, era mais um formulário, que é o formulário de consentimento membro da banca. O aluno tem uma carta de anuência para defender remota, tá? Que é esse daqui, ó. A gente coloca isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Peguei um exemplo aqui, ó. Tal. Tem que defender o trabalho usando o titulado de forma remota no dia tal. Aí aqui já tem a banca. O que a gente pede a definição da banca? Está aqui a banca. O nome professor externo, normalmente, os meus orientandos, eu já mando para o aluno quais são os membros da banca, quando preenche aquele formulário, quando, a folha de aprovação que eu vou mostrar para vocês, de qual instituição, para vocês preencherem e encaminhar. A gente assina e encaminha para a secretaria. Esta é... Por que isso aqui? Porque você sabe que tem que enviar durante até 30 dias o trabalho assim que for incluído. Na verdade, parece que a biblioteca está pedindo agora, já tem um tempo, até esqueci, PDF-A, em PDF-A, PDF e, se eu não me engano, uma versão editável, Word e ODT ou só Word. Eu preciso confirmar isso ainda, que eu ainda me confundo um pouco, porque isso é da procedimento da biblioteca. A gente pega a versão editável, o Word, corrige, manda para o aluno manda para o professor, a versão final em PDF, a gente dá OK, eu encaminho a resposta para o aluno. Trabalho, OK, copia na secretaria. A secretaria encaminha as orientações, você vai pedir, depois que o trabalho for dado OK pelo professor, que passou pela banca, você envia um e-mail para a biblioteca pedindo a ficha catalográfica. E aí, a ficha catalográfica, quem emite essa ficha é a coordenação de biblioteca do campus, de acordo com os dados do seu trabalho de conclusão de curso. Aí você vai anexar essa ficha ao seu trabalho, aí gerar a versão final com a ficha catalográfica. A versão final, ela aqui vai para o repositório do IFRJ, da biblioteca, tem a ficha catalográfica. Para você pesquisar, é biblioteca.ifrj.edu.br. Se eu não me engano, até já coloquei no grupo lá. Você vai pesquisar Frontin, ou nome do orientador, ou gestão de projetos, alguma coisa assim. Normalmente, pesquisando no Frontin, já traz o resultado dos trabalhos. Os trabalhos são publicados na biblioteca do IFRJ. Por isso que você envia nas versões, porque acho que
o Corra, que é o sistema que eles usam para fazer essa publicação, ele pede o PDF-A, tá? Para fazer isso. Então, esses são os formulários. O outro formulário é depois da defesa, que é a autorização de entrega final e a autorização de publicação eletrônica. Existe um formulário, se você precisar, e que eu espero que não precise, que é o termo de solicitação de prorrogação de orientação e especialização. Que aí você vai precisar preencher informando alguns dados da sua pesquisa para obter a prorrogação. Isso vai para o colegiado é que vota. Bom, esses são os formulários. Aqui a gente tem o fluxo de defesa, tá? São as orientações. Formulário de marcação de defesa e a carta de anuência para a defesa remota, junto com o orientador, junto com o orientando. Pontuou aqui o orientador. Encaminhamos para a secretaria, tá? Que é o spg.cpf@ifrj.edu.br, que vai providenciar a ata, que envia para o orientador, que é o presidente da banca, no dia da defesa, para fazer a leitura da ata para vocês, após as avaliações. O procedimento de defesa é o seguinte: o presidente da sessão abre a sessão, informa, né, aluno ou alunos, e o trabalho dá a vocês. Vocês têm até 20 minutos para fazer a sua defesa. Aí, começa pelo membro externo, que tem até 10 minutos para fazer as suas considerações. Passa para o membro interno, que tem até 10 minutos para as suas considerações. Volta a palavra para o orientador, presidente da banca, que vai comentar, discutir alguma coisa. Caso a banca queira, pode arguir o aluno, e pode até esses 10 minutos, pode até passar, caso um membro da banca queira fazer uma pergunta específica. E aí, a gente autoriza você a responder a pergunta para satisfazer ao membro da banca. Porque o membro da banca já vai ter recebido o seu trabalho com pelo menos 15 dias de antecedência. Por que 15 dias? Porque tem que ter prazo para ler e fazer os comentários que ele acha pertinente, e vai falar com você no dia da banca e vai encaminhar para você as recomendações dele. Oi, Carol. Eu de novo, professor. Sim, O horário de defesa é em horário comercial? Como que funciona? olha, normalmente, até porque 99% dos alunos da pós-graduação trabalham durante o dia. Sim, por isso. Normalmente, a gente começa às 18 horas. Mas depende do aluno. Teve aluno que já pediu para fazer defesa durante o dia. E aí, durante o dia, a gente tem que ver a questão de outros horários. Mas, normalmente, as defesas são feitas à noite. Por isso que a gente acaba trabalhando 3 turnos. Raramente a gente tem defesa durante o dia. E, às vezes, sábado. Já tivemos sábado aqui de fazer quase 5 defesas que alunos pediram. Mas a gente tem que ver qual é o sábado. Normalmente começa 18, 18h30, e aí a gente vê com os alunos. O que eu faço com os meus alunos? Se eu ver que os alunos estão trabalhando em conjunto, eu tento levar de uma forma que eu já criei um grupo com os alunos que querem que eu os oriente. Algumas recomendações, a partir de agora, eu já vou passar lá. E a gente vai caminhando. Caso algum aluno queira uma reunião separada, a gente faz. Mas é aquilo que eu sempre falo. Todos nós aqui somos adultos, te dá as orientações básicas, te dá um template para você seguir. Então, quando você já tem alguma coisa escrita, Daniel, trabalho assim. O aluno tem um trabalho já, um croquis do trabalho, ele me envia, eu faço a primeira leitura, passo as recomendações e mando para o aluno. Ele vai ver aquelas orientações que eu passei, o que ele achar que é legal, ele vai aceitar ou não, o que ele achar que não é legal, ele vai mandar para mim e a gente vai discutir e fechar isso. Depois a gente marca, e eu tento marcar os meus para um dia só. Por quê? Para não ficar muito espaçado. Que muitas vezes eu sou orientador, mas faço parte de outras bancas também. Mesma coisa dos outros professores. Nós temos, por exemplo, eu trabalho em 3 níveis, no técnico, na graduação e na pós. PNAEP também, trabalho em outra pós. Eu sou orientador de outra pós. Professor Sandro, tá? Ele é do IF Sudeste, ele trabalha lá e dá aula à noite. Então, assim, varia muito o dia de cada professor pode. Professor Eli, Juliano, todos trabalham em outras pós, em outros cursos também. Então, as defesas normalmente são feitas a partir das 18 horas.
Oi, Gildes. Respondido, Carol? Respondido, obrigado, professor. Oi, Gildes. Pode falar. Boa noite, vocês estão me ouvindo? No caso de uma equipe, uma só apresenta, é? Pode ser um só apresentar, mas todos têm que estar presentes. Certo. Tá ok, Até obrigado. porque, por exemplo, imagina que seja eu, o Knaip e o Eli. Aí você quer aí eu estou apresentando, você quer perguntar para o Knaip. Aí vamos supor que o Knaip não consiga responder. Prejudica o grupo. Então a gente faz individual, em dupla ou em trio. Então, por que a gente permite até que seja em 3? Porque nós não temos muitos professores orientadores. Então, assim, sobrecarrega muito ao final para nós, professores, porque a gente tem outras orientações também. A gente tem projetos de pesquisa, de extensão. Então, por isso que a gente permite que até seja feita 3. E cada Tá certo, professor, obrigado. o Knapp já colocou aí de uma forma, cada professor trabalha de um jeito. Então, você tem que ver com cada orientador. Eu, por exemplo, o aluno pode falar um só apresentar. Se a banca perguntar para o outro e ele não souber responder, e aí prejudica o trabalho. Então, é interessante você chegue num acordo que todos saibam o que está sendo falado ali dentro. Beleza? Beleza. Ó, então volta, a secretaria emite a ata com os dados que foi colocado naquele formulário, tá? De marcação de banca. Lembrando que os dados devem ser colocados de forma correta, seu nome e matrícula, porque a banca, a secretaria, quando emitir a ata, vai sair ali. Então, se sair errado depois para corrigir, é complicado. Serão encaminhados para os docentes e discentes. Orientações gerais, requerimento de solicitação, a carta de anuência de estudante para defesa remota. Isso é via secretaria. Durante a banca, as sessões são gravadas, tá? Fica gravada por um tempo, porque caso alguém queira perguntar alguma coisa, não fica ad eterno. Depois de um tempo, essas gravações são excluídas. Quem começa a gravar, quem faz a gravação é o orientador que marca a banca. Eu, por exemplo, as minhas defesas são marcadas via Teams e eu envio e-mail convite para cada aluno. Eu sempre falo com o aluno e com os membros da banca. Verifique na sua agenda. Porque quando o Microsoft Teams envia, já cai para sua agenda automaticamente. Quando você dá o aceite, já fica gravado e você já tem a entrada automática dentro da reunião. 20 minutos para exposição, 10 minutos para cada membro da banca, externo e externo. Depois a gente vai para uma outra sala virtual. Normalmente eu tenho feito pelo WhatsApp, faço ligação de vídeo com os colegas da banca, eu crio um grupo, e a gente delibera o conceito, a gente não sai da sala, deixa a sala aqui, eu desligo o microfone, nós desligamos microfones e câmeras, e a gente faz a virtual via WhatsApp para definir o conceito. A gente analisa, emite parecer, e aí, quando a gente volta, o presidente da banca faz a leitura da ata com o conceito do aluno. Depois, a secretaria encaminha as orientações gerais para o dia da defesa, a secretaria que encaminha e envia a ata para os docentes. Depois que termina a defesa, o docente envia a ata para os alunos assinar, devolver para o professor, que vai enviar para o membro externo e interno e vai assinar. E depois volta para a coordenação assinar para ser enviada para a secretaria. A ata, ela garante que você defendeu. Mas a ata não te dá o título de especialista. Por quê? Você tem que entregar a versão final corrigida de acordo com o que foi proposto na banca e com o seu orientador. Então, quando o seu orientador der o ok para o trabalho final, é que você encaminha com aqueles 2 formulários de autorização e publicação eletrônica, a autorização da versão final com a ficha catalográfica, é que você está apto a receber o certificado de especialista. Então, quando a secretaria recebe isso e que abre o processo de certificação, aí ela emite uma declaração de conclusão de curso, você já pode usar como especialista em gestão de projetos e negócios em TI. A gente, caso falte uma coisa, compartilha a gravação com o aluno, para ele rever a sua gravação e ver o que foi falado pela banca. As sessões de apresentação de TCC, elas são públicas. Você pode convidar quem quiser. A gente sempre divulga os links. Qualquer pessoa pode assistir. Apenas o que vai apresentar é que é transformado em apresentador. A gente muta o microfone dos outros membros só quando for falar que libera.
Os alunos ficam com o microfone mutado depois das falas dos professores. Aí, caso pergunte, a gente libera o microfone, por quê? Para evitar conversas atravessadas, outro som no final. Então, é de bom tom que, numa defesa, todos deixem, quem estiver assistindo, os microfones desligados, caso queiram, a câmera ou não. Ata preenchida e assinada, orientador e aluno. A gente compartilha com, né, os alunos, encaminha para a secretaria arquiva a ata e providencia as declarações para os membros da banca. Tudo isso é feito via secretaria. Depois de defesa, até 30 dias para entregar a versão TCC. Eu até coloquei aqui, mas eu tenho que confirmar se é Word, ODT, PDF e PDF-A. Para a secretaria e coordenação da biblioteca. Aí, a secretaria encaminha para os alunos as orientações para abertura de processo, vai pedir uma série de documentos, abertura de processo e certificação. E a secretaria te encaminha a declaração, né, e o histórico parcial para você. Esses são os fluxos de defesa. Este é o fluxo de defesa dentro da pós-graduação. Eu vou parar de compartilhar aqui e quero mostrar uma coisa para vocês. Só. Um negócio aqui na. Bom, até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? O IFRJ, ele publicou recentemente o mais novo manual, né, de elaboração de trabalhos acadêmicos, que foi do ano 2025. Foi publicado em 12 de março de 2025. Esse manual foi colocado na aba da coordenação. Eu espero que vocês todos tenham baixado. Se não baixaram, vocês podem acessar lá no Moodle arquivado para poder pegar. O que ele traz aqui? É o Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos para o IFRJ. Aqui você tem todas as normativas baseadas nas regras da ABNT. A ficha catalográfica que eu falei com vocês é isso aqui, ó, colocado no trabalho. As formas de apresentação, capa, formato, imagem, espaçamento, paginação, citação, todas as regras para a apresentação dos trabalhos dentro do IFRJ. Se você for ver aqui, ó, vamos ver na página 12. Isso que está aqui, isso que vocês estão vendo aqui, formato de margem, tipo de texto, fonte, tamanho, margem, passamento, paginação, subcitação, direta e indireta. Vocês estão vendo isso daí? Estão vendo esse documento aí? Sim. Dá para ver sim. Esse é o template. O que eu falo com vocês, encarecidamente, é só clicar aqui, nome, título, clicou aqui, do jeito que tá aqui, autor, pela BNT, professor orientador não é autor, mas no IFRJ, pede-se que tenha isso. Então, a gente segue o que está no manual. Título do trabalho, subtítulo, se houver, isso aqui, está tudo num template, está tudo já pré-formatado. Vocês não têm que mudar nada. Botou aqui, título do trabalho. Ó, colocou aqui, ó. Qualquer coisa. Ele já está no tamanho, no formato e na fonte do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Então, ele está... Esse aqui é o template de artigo. Por que o template de artigo? Porque algumas coisas são opcionais. O TCC é uma monografia, ele é mais completo.
exige o que aqui é opcional, no TCC é obrigatório. Então, está aqui, ó. Capa com imagem, título do trabalho, se houver, subtítulo, né? Nome completo. Tem aqui dedicatória, é opcional. Os agradecimentos, a epígrafe é opcional. Resumo. Isso aqui é importante. O resumo, ele é, de acordo com a ABNT, não tem parágrafo, não tem espaçamento duplo, é espaçamento simples e é direto. As frases não tem parágrafo, mas tem as frases dentro das regras ortográficas. Então, ó, mínimo de 150 palavras e máximo de 500 palavras. Quando eu mando para vocês, eu já mando isso aqui. Boa noite, Lindinei. Obrigado por estar junto aí. Diga, Lindinei. Ah, quer ver? Lindinei vai fazer uma crítica agora. Boa noite, meu amigo. Pode falar. Oi, Lindinei. Lindinei. Oi, Daniel. Diga, meu amigo. Pode falar. Quem te falou que eu vou fazer crítica? Ah, eu te conheço. Diga, meu cara. Pode falar. Não, Comenta pelo aí, contrário, pelo Obrigado pela contrário. sua parte. Obrigado por estar com a gente aqui. O Lindinei trabalha com vocês na elaboração de projetos. É o cara da metodologia. Diga, meu amigo. Pode falar. Dá boa noite aí para o pessoal. Bem-vindo após. Dizer para eles também que eles estão muito bem assessorados por você. Que o Daniel é super acessível, super dedicado ao curso. Então, quando a gente entra numa pós, né, pelo menos quem não tem muita experiência, e é bem provável que alguns, Lindinei, essa é a da turma. maioria, Lindinei, essa é a turma. muito acirrada, né, o pessoal entrar Lindinei, essa é a no turma curso. antiga. Essa não é a nova, é a antiga. Essa é a antiga? É Então, só sobre o TCC. A nova é dia 24 de fevereiro. Calma. a nova ainda é a antiga? Tá. Hoje é um bate-papo sobre o TCC. Estou passando para esse TCC, tudo e tal. Tá falhando, não sei se é a minha internet ou a sua. É a internet, porque tenta desligar a câmera, de repente melhora. Tá. Pode falar, Tá pode me ouvindo continuar. melhor? Sim. Não, então é melhor ainda, você dizendo que é a turma antiga. Esse template que você está projetando aí, você já falou para eles onde está? Sim, Talvez tá. fosse bom colocar aqui no chat para baixarem também. Eu vou mandar para ele por e-mail. Tá. Estou com a relação de todos os e-mails, os documentos que eu já mostrei aqui antes de você chegar, eu vou encaminhar para todos eles por e-mail. Alguns até já me pediram, eu já mandei, mas aí teve uns 2 ou 3 alunos que me pediram o template, eu pedi para esperar até hoje, para eu mostrar para todo mundo, que eu já ia encaminhar para eles à noite, depois da reunião, né, e eu encaminho para eles, pego a gravação, coloco a gravação lá no YouTube. Eu ia dar a sugestão também de colocar aqui no chat, que aí já consegue baixar e você mandava também por lá, entendeu? Eu posso colocar também, mas eu prefiro. Deixa eu acabar de falar aqui, senão eu acabo me perdendo aqui. Aí Não, é só a sugestão. Beleza, valeu. Obrigado, Andrei. O resumo e o abstrato que é na língua inglesa. De preferência, não. É obrigatório palavra-chave. No mínimo 3 e no máximo 5. O resumo e abstract em língua inglesa, não. É só abstract que é em língua inglesa. O resumo é em português. Aí, viu? Falei que tinha uma crítica. Bom, gente, o resumo na língua. Vou fechar o microfone aqui, qualquer coisa eu estou por aqui. Me corrige, professor. O resumo é na língua vernácula e o abstract é diferente, que é a língua inglesa, correto? Muito bem. Correto. É isso ali. Também. Por aqui, qualquer coisa você me chama. Beleza, amigo. Obrigado. Mínimo 3 e máximo 5 palavras-chave, sendo que as palavras-chave devem ficar em ordem alfabética. Tá? Bom, no formato artigo... por ponto e vírgula. Isso. Separadas. Então, acho que eu errei aqui. Deixa eu ver. Não, tá certo. Por ponto e vírgula. A lista de figuras, lista de gráficos, ela é opcional dentro do artigo. No TCC, ela é obrigatória quando houver. Lista de tabelas e quadros. Por que tabelas e quadros? Existe uma diferença entre tabela e quadro. Tabela é toda fechada, indica informação. Perdão, tabela, ela tem as verticais laterais abertas
indica soma ou totalização. Quadro tem a célula toda fechada. É informativo. Então, diferenciar tabelas e quadros. Perdão, quando tiver tabelas e quadros, ter a lista de quadros, tabelas, figuras e gráficos quando tiver no texto, tá? Lista de abreviações, tá? Você tem, colocar em ordem alfabética. O sumário, pessoal, também já está formatado dentro do que vocês pedem. Você tem aqui introdução. Colocou aqui embaixo o texto. Ó, o que está escrito aqui é para facilitar você. Já está com o espaçamento, com as subseções, com as seções, tudo organizado, de modo que fique de forma mais fácil o aluno fazer. Então, assim, a gente procurou, nesse template, deixar, vou usar uma expressão popular, o mais mastigado possível para os alunos. Não tem muito o que mudar. Se você segue essa sequência aqui, ó, aqui é óbvio que está de forma exemplificada. A introdução. Leia o que está no template, que eu aproveitei algumas coisas para colocar. Normalmente, tá? O último parágrafo da introdução, termine a sua introdução explicando como o seu trabalho foi elaborado. Na seção 1, fala sobre isso, seção 2, seção 3 e tal. Um parágrafo. Um parágrafo, se eu não me engano, ele pode ter até no máximo. Lindinei, me corrija, por favor. É 55 ou 60 palavras, no máximo. Dinei, depois ele fala. Então, tá aqui, ó. Já está numerado, já está paginado. Já coloquei algumas observações aqui. Né? Colocou alguma coisa aí? Já está definido aqui, de acordo com as regras. Então, seguir o que está aqui, não tem problema. O número de páginas depende de como é que vai ser organizado o seu trabalho. Mas, se você segue este modelo aqui, a forma que você escreveu, não tem problema. Mas o template aqui já está feito para facilitar o máximo para vocês. Introdução, a fundamentação teórica, seção 2. A seção 3, os objetivos geral e específicos. Objetivo geral é um pequeno parágrafo, 2, 3 linhas no máximo, e que é o objetivo macro do trabalho, e os específicos de 3 a 5 em tópicos são os objetivos que vai fazer você alcançar o objetivo geral, que é o objetivo macro. Então, de 3 a 5 organizado em tópicos. Cada seção, a quantidade de subseções é definido com você. Ó, aqui eu coloquei seção 2, 2.1, subseção 2.1.1, subseção de capítulo. Então, pode ter 2.2, 2.2.1, 2.2.2. A organização é entre você e seu orientador. A justificativa, normalmente, é uma página, não tem mais do que isso. A metodologia, essa é uma parte que a banca sempre cobra, é o método que você vai usar para executar o seu trabalho, e deve ser bem descrito, bem explicado, de modo que não pare dúvidas para a banca. É o método que você vai usar para executar o seu trabalho. Caso haja necessário, também pode ter subseção, isso aí vai variar muito. Isso depende muito. Mas eu falo com vocês, sigam o template. Está bem elaborado, bem feito, com todos os espaçamentos, tudo certinho. Se você mexer em alguma coisa que você vai desconfigurar, e aí a banca vai olhar configuração, vai olhar a formatação, espaçamento, margem, já está tudo dentro do trabalho. Aqui está desenvolvimento, mas nem sempre você vai deixar o título desenvolvimento. Aqui eu só coloquei que a partir daqui é o seu trabalho escrito em si.
Você pode colocar outro título, colocar subseção, subseção 1, 2, 3, subseção de subseção, não tem problema. Mas você precisa, aqui é sua escrita. Lembrando que não é obrigatório que o título fique desenvolvimento. O que eu coloquei aqui é que este capítulo é o seu trabalho. É aqui o coração do seu trabalho. É onde a gente vai ver o que você desenvolveu, o que você fez. Aí eu vou ter suas figuras, seus gráficos, ah, suas tabelas, os seus quadros. Lembrando que também está lá no manual. Quando você coloca quadro, figura, tabela, legenda, a legenda é em cima, no tamanho, na mesma fonte do texto, porém tamanho 10. O texto do TCC, eu coloquei aqui, eu, Daniel, prefiro o Arial tamanho 12. O professor pode preferir outro formato, desde que esteja no manual do IFRJ. Eu sempre gosto de trabalhar, eu acho mais clássico o Arial. Então, eu criei o template dentro do Arial. A legenda, em cima da figura do gráfico, tabela, tamanho 10. A fonte, embaixo, tamanho 10. Tanto legenda quanto fonte, centralizado, figura centralizada. E é sequencial. Figura 1, 2, 3, 4, 5. Quadro 1, 2, 3, 4, 5. Imagem 1, 2, 3, 4, 5. Tudo sequencial, mesma coisa. É a mesma fonte do texto, porém, tamanho 10. Considerações finais ou conclusão, se você desenvolveu um produto e teve a conclusão. Considerações finais, se você provavelmente a pesquisa pode ser continuada. Então, é interessante, não é obrigatório, mas é interessante que você tenha uma subseção 7.1, trabalhos futuros. Deixe o seu trabalho em aberto para que outra pessoa, caso queira, possa continuar o seu trabalho. O que a gente fala considerações finais? Normalmente se tem isso. Quando você desenvolve um produto, desenvolvi um software, ele está pronto, está finalizado. A sua conclusão. Eu posso colocar considerações finais e deixar em aberto? Também pode. Mas geralmente a conclusão, quando você tem algo finalizado, um produto, e as considerações finais você deixa um aspas para que outra pessoa, caso queira, possa continuar com o seu trabalho. Obviamente, dando os devidos créditos a quem o fez. A seção 8 de referências, se eu não estou enganado, a última norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a ABNT 6023 de 2018. As referências ficam em ordem alfabética, espaçamento simples e um espaço entre elas. Um espaço entre elas. Uma coisa que a gente cobra muito são as formatações de acordo com a ABNT. Para referências, eu tenho uma dica para vocês. Caso tenha anexo e apêndice. Bom, o que são anexos e apêndices? Suponha que alguém faça um trabalho sobre a LGPD e queira colocar a lei ao final. É anexo. O que não foi elaborado pelo autor é anexo. Eu fiz uma pesquisa e eu quero colocar a pesquisa que eu fiz ao final. Aí esse é o apêndice. Fiz uma pesquisa com a população na cidade, tal. Está aqui meu questionário, o seu apêndice. No seu desenvolvimento, você coloca, de acordo com o questionário, apêndice A, apêndice B, geralmente você coloca isso. Eu estou falando isso com vocês que é para dar um panorama geral, para ficar mais fácil para vocês. Porque todo TCC, eu falo a mesma coisa. Todo TCC, eu pego trabalhos que os alunos pegaram o template, modificaram o template. Fizeram de outra forma, e eu sou obrigado a falar na banca, tá fora do template, porque isso que vocês vão receber, todos recebem. Todos os alunos recebem. A gente teve um trabalho de construir isso. O do TCC, da monografia, ele é um pouco mais completo, mas segue o mesmo padrão. Só que algumas coisas são mais obrigatórias. Então, assim, aproveitem, já está paginado. Essa estrutura que você segue é o que a banca está acostumada a ver. É muito mais fácil. É uma forma que a gente organizou para ficar mais fácil para os alunos. Então, assim, eu espero que vocês façam bom proveito. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou encaminhar para vocês
formulário de orientação, o formulário de marcação de banca, a lista de orientadores, esse template, os dois templates. Vou fazer um combo, um manual, né, de apresentações. E alguém tem alguma pergunta? Eu quero dar uma outra dica para vocês. Se vocês precisarem, existe uma das coisas que mais pega para o pessoal são a questão das referências. Então, se vocês quiserem facilidade, usem esse site aqui, ó. Usem esse site aqui, ó. É o Mori. Peço, por favor, quem está com o microfone aberto, desligar o microfone. mori.ufsc.br. O que é MORI? Mecanismo Online para Referências. Por que isso? Porque ele já está... já mudou. Agora está trabalhando para atualizar o MORI conforme a nova norma de citação, que é a NBR 10.520/2023. Então, eu venho aqui, ó. Eu tenho um login aqui. Nem sei se está com ele funcionando. O que acontece com isso aqui? Quando você se cadastra, todas as suas referências, elas ficam aqui. Se você quer fazer um livro, por exemplo, vou tirar de um livro, aqui, ó. Basta você colocar o nome, basta você colocar os nomes, preencher aqui, ele gera a referência automaticamente para você, de acordo com a BNT. Aí basta você copiar e colar. Deixa eu ver, pegar as minhas aqui, quer ver? Pegar as minhas aqui. Isso então as minhas aqui. Aqui, ó. Minhas referências. Todas as referências que eu faço, testando tudo, tá aqui, ó. Basta vir aqui, ó. Copiar e colocar no trabalho. Tá tudo aqui, ó. Se você faz o seu cadastro, ele grava todas as referências que você pesquisou. Então, você tem aqui, ó, monografia no todo, tem parte de monografia, periódico, artigo de periódico, documentos exclusivos de meio eletrônico, tudo que você quiser, aqui está de acordo com a 6023 de 2018 para você gravar as referências. Então, é muito mais fácil. Se vocês não sei se vocês sabem, mas o Word também faz isso. Só que você precisa baixar um plugin e colocar no Word para gerenciar as referências. Ele vem por padrão o método APA, que é um padrão, não sei se é americano ou europeu, de cadastro de referência. Mas a BNT você baixa um plugin, coloca no diretório, né? Na pasta onde o Word foi instalado, o Office foi instalado, e quando você faz, ele já puxa dentro do Word as referências. Então, essa daí é muito mais fácil para você gerenciar suas referências. É uma dica que eu dou para os meus alunos para usar de forma que não faça errado as referências. Alguma dúvida, alguma pergunta? Existem outros. Esse eu aprendi na época do mestrado, que é o Mori, que é muito mais fácil, muito mais intuitivo. Eu achei muito mais fácil. Mecanismo Online para Referências. É da Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que consegui responder todas as dúvidas, né? Não. Patrick, você faz a apresentação da forma que você quiser. Você pode usar o Canva, você pode usar o PowerPoint, você pode usar... tem um outro também que esqueci o nome. Apresentação dinâmica não tem um template de apresentação. O template de TCC, sim. Para a apresentação é livre. O que você tem que fazer é respeitar os 20 minutos. Por que a gente fala isso? E se por acaso eu passar e der 25 minutos?
a banca pode tirar ponto seu porque você passou muito tempo. A banca também pode não tirar ponto também. Eu participei de uma banca em dezembro, por exemplo, que a apresentação do aluno deu 30 e poucos minutos. Eu já estava suando frio aqui porque eu fui convidado para a banca. Aí a membro externa, a primeira comentária, falou 27 minutos. Eu estava quase sendo um troço. E a gente limita por quê? Porque você tem 15 dias, prazo mínimo para mandar para a banca. Nesses 15 dias, a banca aceitou fazer parte, eu aceitei fazer parte, a gente tem a obrigação de ler o seu trabalho e fazer os apontamentos. No dia da defesa, comentários, apontar algo ou uma outra coisa da sua defesa que às vezes pode não ter batido com o trabalho. Já aconteceu, por exemplo, de alunos apresentarem, sua apresentação ficou 10 vezes melhor do que seu trabalho. Tem coisas que você colocou na apresentação que poderia ter colocado no trabalho, que enriquece mais seu trabalho. A própria banca vira para o aluno e fala: sugiro que você pegue essa parte da sua apresentação e coloque no seu trabalho. Acontece. Então, assim, a banca já vai ter lido o seu trabalho. Vai chegar na sua defesa, vai só acompanhar a sua apresentação, apontar alguma outra coisa e vai encaminhar para você o trabalho, os apontamentos que a banca fez. E aí você discute com o orientador se altera ou não. Normalmente, a gente altera porque a banca tem uma outra visão e ela faz para enriquecer o trabalho. Nunca a banca faz para desmerecer ou denegrir o seu trabalho. A banca faz para enriquecer o seu trabalho. Por isso existe uma banca, que é uma outra leitura. Então, mesmo que você, por exemplo, eu acho que essa turma de 2025, acho que foi a primeira turma que eu não publiquei artigo. A turma que acho que publicou mais artigos, se eu não me engano, foi a turma de 2023. Só eu publiquei 5 artigos com os alunos. Teve um grupo de 9 alunos, que era o grupo, eles publicaram artigos separados. Na UTCC, cada grupo ficou com um artigo. Então, foram 3 ou 4 artigos que foram publicados. E eu publiquei com o pessoal de uma revista de Campinas, se eu não me engano, que até a última a classificação da Qualis estava com Qualis B2. Agora a Qualis mudou as classificações, eu tenho que me atualizar. Mas estão lembrando a vocês, não tem template para apresentação, mas tem um template. Se um aluno mandar um trabalho para mim, fora do meu template, eu devolvo e falo: quero o meu template. Não tem porque eu estou explicando, porque a gente teve um trabalho de fazer, está tudo bem mastigado, está bem fácil de entender. Então, acho que é mais tranquilo. Pessoal, eu acho que a gente falou tudo que tinha de falar. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Lindinei, Sandro está aí. Tem mais algum professor que eu não vi aqui? Deixa eu ver aqui. Eu mesmo levantei a mão, tem que apagar. Quem? Oi, Rafael, pode falar. Professor, tem alguma restrição, alguma orientação a mais para quem pretende fazer sozinho o trabalho? Não. Só dá mais trabalho para a gente. Só dá mais trabalho para a gente, porque aí, se todo mundo resolver falar sozinho, você tem muitos orientandos. A gente abre esse leque de até 3 pessoas, até para nos facilitar também, né? A gente tem, se eu não me engano, a gente tem acho que 12 professores para orientar. E muitos professores orientam em outras pós-graduações também. Então, 2, 3, a gente vai colocando em grupos de 3 pessoas que para dar um alerta muito grande para a gente. Mas não tem a mesma restrição para quem faz sozinho e quem faz de 2, 3. É seguir e muito interessante. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui, que eu acho interessante, o que eu queria falar, e é uma coisa que muita gente esquece. Eu tive o caso de um aluno que me perguntou sobre isso, e eu respondi que ele queria usar a pesquisa do mestrado dele no TCC. E eu disse para ele o seguinte: isso é autoplágio.
Você já tem uma pesquisa do TCC, vai colocar aqui, isso vai ficar publicado. Amanhã o seu trabalho, a sua dissertação vai falar o quê? Um artigo gerado da dissertação, beleza. Mas aí, você está pegando o orientador de lá. Obrigatoriamente, o orientador tem que estar vinculado ao programa de gestão de projetos. Você pode até ter um co-orientador externo, desde que o seu orientador aceite. Eu tinha feito isso aqui para falar um pouco para vocês, mas eu vou passar rapidamente, só para a gente não estender muito. Eu ia passar isso aqui, ó. Perdão, peraí. Estão vendo aí? Sim. Ó, são os tipos de trabalho que a gente tem: artigo, monografia, relatório técnico ou estudo de caso. O que eu coloquei aqui, ó, interessante é o tema. O que é o tema? O que você está fazendo? Por que isso? Pense num problema. Por quê? Por que eu escolhi isso? Qual que é o problema? Os objetivos. Para quem e para quem? A justificativa, qual é a relevância? Da revisão da literatura, qual é esse fundamento? Metodologia, como será realizado? Coloquem um cronograma. Coloquem um cronograma. Por quê? O cronograma você tem condições de ver como o seu trabalho está sendo, como está sendo a sequência dele, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu prefiro. Ó, uma sugestão minha para vocês, tá? De escrita. Introdução, desenvolvimento, as considerações finais, depois você pega o referencial teórico, referências e faz um resumo. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Isso está num livro chamado Sidney Waslavic, Metodologia Científica para a Ciência da Computação. Aqui eu peguei a ocorrência do título, tá? Como é que tem que ser, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Até mando isso aqui para vocês depois. Ó, muito cuidado com isso aqui. Plágio. Plágio é apropriação indevida de ideias ou textos de outras pessoas. Tudo que você for referenciar, tudo que você for fazer, coloque a referência. Coloque de onde é, para não cair em plágio. Por quê? O plágio, ele inviabiliza o seu trabalho e dá cadeia. Tá? A lei brasileira é clara. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. O Brasil tem uma das legislações mais fortes em relação a direitos autorais no mundo. Não sei se vocês acompanharam, quer ver? Hoje é uma preocupação muito grande nossa. A principal lei é a Lei 9.610, 19 de fevereiro de 98. Ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Aí tem alguma coisa de trabalhos, eu até mando aqui para vocês depois, sobre produto e tal, mas o principal é o que a lei protege. Texto de obra literária, artística ou científica, conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, obras dramáticas e dramáticos musicais, coreográficas e pantomínicas e tal, com funções musicais, tema ou não letra, obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive cinematográficas, e assim vai. Programa de computador. Você quer, alguém fez algo que te interessa? Existem duas formas de você citar. Citação indireta. Você lê um trecho e quer criar uma ideia sobre aquele trecho. Citação indireta. Poxa, peguei um livro, achei um troço legal, quero citar. Citação direta. Existe regra para citação direta. O template que eu mandei para vocês, a formatação está direitinho
como é que deve ser feita a citação direta. É deslocada 8 centímetros a 4 centímetros, aí esqueci a cabeça agora. É muita coisa. Tamanho 10, sem espaçamento, sem parágrafo, não precisa aspa dupla. Ao final tem entre parênteses o autor, o ano e a página que você tirou. Isso se for com mais de 3 linhas. Se for até 3 linhas, ela fica no mesmo parágrafo entre aspas dupla e ao final tem o autor, ano e a página. Também no meu template tem isso também, bem descrito lá, quando é a citação indireta, citação direta de menos de 3 linhas ou de mais de 3 linhas. Então, muito cuidado com o que vocês vão fazer, de onde vocês vão fazer, o que vocês vão buscar, as referências. Preferencialmente, buscar artigos, alguns livros, dependendo do assunto, são clássicos. Vocês podem usar os clássicos, que às vezes são mais antigos, mas tem alguns atuais. Então, buscar artigos mais atualizados possíveis. Vocês, como quem já tem o e-mail do Instituto, que é o e-mail do estudante, vocês conseguem acessar a plataforma periódico da CAPES e conseguem ter acesso a vários periódicos do mundo todo, que você consegue buscar diversos assuntos sobre diversos artigos, diversos trabalhos, inclusive periódicos e artigos sobre o assunto com que você quer trabalhar e referenciar com artigos mais novos. Tá ligado, pessoal? Bom, são 20h52, conseguimos falar sem interrupções, a luz não caiu. Acho que foi. Paulo Sérgio está ainda? Paulo Sérgio, como é que tá Niterói aí, Paulo Sérgio? Aqui ainda continua chovendo. Eu acho que a gente finaliza. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa? Endinei, Sandro, quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Algum aluno quer colocar alguma coisa? Parou de chover aqui agora, professor. Não, tudo tranquilo. Só tá muito ruim o sinal mesmo. Tá. É porque essa chocolate toda. Vai sim. Não, Rafael, já disse até na gravação que eu vou mandar para vocês o material. Aí eu vou juntar tudo e fazer uma pacote para vocês. Hoje não, que eu estou cansado, amanhã eu faço. Alguém me lembra amanhã, por favor, que eu já faço tudo e mando para vocês amanhã, quando estiver no campus. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite. Tenham todos, desejo sucesso a todos vocês, TCC. Defina a orientação logo e comece a trabalhar o mais rápido que vocês puderem. Beleza? Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Gravação encerrada. Até mais, pessoal. Opa, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.